Seja muito bem-vindo, você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim para falar sobre saúde, inovação e qualidade de vida. Eu sou Elias Ajube, médico psiquiatra do Hospital 22 de Outubro e trago hoje aqui um convidado mais do que especial, meu querido amigo, meu primo, meu colega, meu sócio, Dr. Daniel Carvalho Calas, que é médico pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, também cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo, o famoso gastrocirurgião. Dr. Daniel, muito bem-vindo, que prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer. Daniel, como é que foi esse processo de decisão de se tornar cirurgião? No início eu não sabia se eu ia ser cirurgião. Comecei a decidir no final do quarto ano de medicina. Até então eu achava que eu ia fazer uma especialidade clínica. Aí eu comecei a me interessar por técnica cirúrgica, achar interessante instrumentar a cirurgia, ser metódico com material. E aí eu comecei ajudando, instrumentando a cirurgia, comecei a gostar da cirurgia. Normalmente o cirurgião é um indivíduo mais metódico mesmo? Para algumas coisas, sim. Porque para o procedimento precisa, né? Precisa. O instrumento tem que sair e voltar para o mesmo lugar, porque senão você não acha ele quando você tiver pressa, né? Você bagunça, você se perde no meio daquelas pinças. Se elas estiverem sempre no mesmo lugar, isso facilita, né? É uma das coisas, mas na cirurgia também tem que ter muito método, né? Fazer sempre igual, no mesmo jeito, né? Conhecer os passos, ter uma coisa previsível. Isso. Saber os passos da cirurgia de cor e salteado. E aí, quando você decidiu que ia fazer cirurgia... Aí, eu ainda gostava muito de cardiologia, por causa do meu pai. E para mim, eu ia fazer cirurgia cardíaca. Mas era muito imaturo isso. E eu decidi não fazer cirurgia cardíaca o dia que eu vi que o R6 da cardíaca não tinha operado um caso sozinho ainda. Aí eu vi o R4 da cirurgia fazendo todas as cirurgias sozinho. Eu falei, não, então eu não vou fazer cardíaca. Quer dizer, ia ser um tempo grande para ainda assim sair sem... 12 anos de residência, mais uns 10, 12 ajudando para depois você ser cirurgião. Então, eu acho que era um tempo demais e que procedimentos mais simples, entre aspas, você aprenderia mais rápido. E o aparelho digestivo eu escolhi porque ele é muito variado, você tem um mundo de coisas. Tem só cirurgia de esôfago, só de estômago, só de fígado, só de coloprocto, né? Então você não fica maçante, você varia muito as cirurgias, né? Tem trauma, urgência. Perfeito. E hoje em dia, uma coisa que continua sendo cirurgia volumosa é hérnia, né? Tem a herniorrafia, as hérnias são doenças prevalentes, né? Muito comuns. É o dia a dia do cirurgião. Hérnia, cirurgias da vesícula. Explica pra gente o que é uma hérnia. Uma hérnia. A definição de uma hérnia, é a passagem de um órgão ou parte dele através de um orifício natural ou artificial. Se tivesse que responder numa prova, é isso. Então, a gente pode ter orifícios, buraquinhos nos músculos do corpo, naturais, ou que foram causados por uma outra cirurgia, e eles podem alargar e um órgão passar por ele. Isso é a hérnia. O mais comum é, por exemplo, que o intestino passe por um buraco na musculatura? Tanto homem quanto mulher, a gente tem um orifício músculo aponeurótico na região das virilhas, né? Alguns por nascença, outros adquiridos, esse buraquinho alarga-se, fica mais amplo. E no esforço físico ou na posição em pé, um órgão, por exemplo, o epíplon, o intestino pode escapar por aquele buraquinho. Aquilo causa dor e abaulamento. E o que é o principal causador disso? O que faz a pessoa ter mais chance de ter hérnia? Nas crianças, até uma certa idade, o mais comum são as hérnias congênitas. Ela já nasce
com aquele orifício alargado, né? Não teve o seu fechamento completo, então a criancinha já nasce com aquela hérnia. Então não tem uma causa, a causa é congênita. Nos adultos, a causa mais comum é esforço físico repetitivo, ou ao contrário, flacidez, perda de massa muscular, enfraquecimento da musculatura. Então, os idosos e os profissionais que fazem muita força. Então, o pessoal da academia que pega muito pesado, e esse pessoal tem que tomar cuidado, tem mais risco. É mais provável ter hérnias, né? É possível ter hérnias. E mais ainda o indivíduo que é sedentário e aí vai fazer muita força. Isso, que tem começa com muita hipertrofia, exatamente, e a musculatura não está preparada, às vezes tem muita gordura abdominal e aí juntam os dois fatores. Aí, ó, você que já não estava fazendo força com nada, tá sedentário, agora você tem uma desculpa para não fazer força de verdade. Toma cuidado como você vai usar isso. Tem que tomar cuidado. Não é que o esforço faz mal. É que tem que saber que esforço fazer, né? Também tem que ter um professor junto para explicar. Ó, você não pode fazer esse supino aí agora. Você tem que fazer outra coisa primeiro. Perfeito. Aí foge da minha área. E também existe hérnia que não é para fora do corpo, é para dentro mesmo? Existe as hérnias. Como os orifícios têm orifícios internos, por exemplo, por onde passa o esôfago pelo diafragma, existe um buraquinho chamado hiato. Ali pode haver uma hérnia. Ela não é visível, ela é lá interna, uma hérnia de hiato. Essa hérnia de hiato, então, é aquela que está bastante relacionada com doença do refluxo, isso, com esofagite. Pode facilitar a doença do refluxo. Não é obrigatório ter as duas, mas uma atrapalha a outra. E aí também tem que operar? Em alguns casos, sabe? Hérnias pequenas de hiatos que não têm um refluxo grande não precisam ser operadas. Hérnias grandes precisam. Gravidez aumenta o risco de ter hérnia? Gravidez, ela aumenta mais a hérnia umbilical. Umbilical. Mas, na verdade, a cesariana, para o neném sair, você tem que afastar os músculos e, às vezes, na volta, não fica uma coisa perfeita, então o orifício do umbigo pode alargar. Então, o que a gente vê mais comum nas moças que tiveram nenê, depois da gravidez, tem que corrigir a hérnia. Uma hérnia de umbigo. E o intestino preso também é um fator de risco para hérnia? Intestino preso, constipação, porque a pessoa faz força para ir ao banheiro. Tosse crônica, então fumantes e bronquíticos, né? Prostatismo. Então, o homem que está com a próstata aumentada faz força para urinar. Tem que fazer força demais para urinar ou para evacuar, isso vira um fator de risco. Então, para operar uma hérnia, você tem que primeiro tratar o intestino preso, ver se está bem da tosse, tratar a próstata, no caso dos homens, né? E o quarto seria a profissão, que faz força. Essas pessoas têm mais facilidade para ter hérnia. Hérnia encarcerada é a mesma coisa que hérnia estrangulada? Na teoria tem diferença. A hérnia encarcerada, o órgão passa pelo anel, né, o buraquinho, e não consegue voltar, fica presa, por isso encarcerada. O próximo passo, se você não fizer nada, é faltar sangue para esse órgão por estrangulamento, como estrangular o pescoço. Aí é a hérnia estrangulada. Na prática, elas são parecidas, mas existe essa diferença teórica. Interessante. E aí, quando o indivíduo já está com ela estrangulada, ainda não está com esse risco de necrose, esse risco de faltar sangue, mas já é caso de cirurgia? Tanto a encarcerada quanto a estrangulada. O ideal é não deixar estrangular. Perfeito. É que às vezes já chega assim. E aí dá dor. Você tem que resolver no mesmo dia. Dá dor, pode dar vermelhidão no local, ficar quente, pode dar vômitos, taquicardia, né? Aceleração do batimento cardíaco. Perfeito. E em casos graves, aquilo perfura e dá infecção. E aí a cirurgia é colocar uma telinha naquele buraco, naquele orifício? A história da cirurgia de hérnia, lá no passado, não se sabia bem a causa e não se tinham materiais bons. A cirurgia de hérnia é muito antiga. Então, no início, o médico só costurava o buraquinho, fazia
jaquetões, né? Sobrepunham um músculo sobre o outro para tentar não arrebentar mais. Mas tinha uma recidiva alta. Eles foram estudar isso e viram que, na verdade, a doença é do colágeno. Aqueles indivíduos que têm hérnia têm um colágeno mais frouxo, mais fraquinho, e aí você costura, ele rasga de novo. Aí veio a ideia da tela. A tela é de polipropileno, você sutura ela sobre a região operada. Como antigamente se costurava um manchãozinho no cotovelo ou no joelho de uma calça, um remendo, né? Uhum. Você costura aquilo para que o colágeno transe na tela e o colágeno engrosse a região e não deixe arrebentar mais. Não é a tela que segura. O que vai segurar é o colágeno bem organizado pela tela. Interessante. Você dá uma estrutura para o colágeno ganhar como mais. Isso, como se fosse um varalzinho para o colágeno ficar organizado. Perfeito. Né? Então, aí hoje, uma boa parte das hérnias ainda o ideal é sempre por tela. Tem as exceções. Hérnia de hiato é mais raro por tela, mas às vezes põe. Hérnia de umbigo é mais raro. Hérnias inguinais sempre, as hérnias da virilha. E às vezes sai um pedaço de intestino e vai ali para o testículo do indivíduo? Sim, é a hérnia inguino-escrotal. Inguino-escrotal. Deixa a hérnia muito tempo, ela vai descendo, né? Os pacientes falam, minha hérnia desceu, né? Ou antigamente falava, eu fiquei rendido, né? Quer dizer, o intestino vem para o testículo. Minha avó falava isso. Cuidado, menino, não faz muita força que vai ficar rendido. Rendido, é um termo antigo que dá para entender. E que tem a ver quando o intestino entrou ali no saco escrotal. E dá um volume muito grande. E pode levar à atrofia do testículo. Alterações da parte hormonal. E às vezes prende o intestino também, né? Dificulta evacuar. A bexiga pode migrar para a hérnia, né? É menos comum, mas também pode a bexiga entrar na hérnia. Entrar um pedaço de bexiga. Escorregar uma bochechinha da bexiga e ir para a hérnia. Tá. E aí, na cirurgia, coloca de novo para dentro e aí põe a telinha. Você reduz, volta para o lugar, fecha o orifício até o ponto que dá e depois costura a tela. Tá, interessante. Ainda em relação a essa parte dos testículos, tem uma coisa que se chama torção do testículo, não é isso? Torção aí nem sempre se relaciona à hérnia, sabe? Pode haver torção sem ter a hérnia. É uma cirurgia mais voltada para o urologista. Às vezes, se você não tem urologista, o cirurgião pode até operar. E aí ele torce, aí se estrangula. O termo estrangular é faltar sangue no testículo. E dói muito isso. Dor crônica. E é muito difícil de diferenciar muitas vezes. A hérnia da torção. Existe a orquite, não. Entre uma outra doença chamada orquite aguda, que é a inflamação do testículo, às vezes confunde o médico com torção de testículo. Tem diferenças sutis e é difícil diferenciar às vezes. Na prática, na torção, se virar para o lado certo, melhora. Ele melhora. E na orquite, não? Na orquite, geralmente a dor ela não é aliviada quando você eleva o testículo. E o diagnóstico você faz com ultrassom Doppler. Tá. Se não tem fluxo, é uma torção de testículo. E o ultrassom Doppler é aquele ultrassom que vê a passagem do sangue coloridinha na tela. É uma modo Doppler que você vê se tem fluxo, se passa sangue. Mas aí, essas duas doenças não se relacionam com a hérnia. Ocorrem em lugar parecido, mas não tem uma relação direta. Perfeito. Ô Daniel, e vesícula biliar? A vesícula biliar é ela que produz ou não é ela que produz? Não. A vesícula é um armazenador, é um armazém, é um reservatório de bile. Quem produz a bile é o fígado. A gente produz, um adulto mediano produz 800 ml a 1 litro de bile por dia. Bastante bile por dia. Qual que é a cor dela? Ela tem uma cor verde, eles chamam de verde petróleo, verde amarelada. Isso é uma coisa que é curiosidade para muita gente. Às vezes a pessoa está passando mal e começa a vomitar, e ela começa a vomitar amarelo, e aí ela fala, nossa, eu tô vomitando bile. Isso é bile mesmo ou é o suco gástrico ainda?
muitas vezes ocorre isso porque a pessoa já vomitou tudo que tinha, né? Saiu o resíduo alimentar e às vezes volta um pouquinho de bile, mistura com suco gástrico, ela é amarelada, esverdeada e sai no vômito. E é um gosto muito ruim, muito amargo, queima a garganta. Então pode haver bile no vômito, pode haver. E a bile, ela é produzida pelo fígado, armazenada, Na vesícula. para poder fazer qual função fisiológica? Ela vai para o duodeno para dissolver, né? Emulsificar? Emulsificar as gorduras. Então, conseguir depois quebrar essas moléculas de gordura em moléculas menores depende da ação da bile? Da bile, ela emulsificar, quer dizer, ela separa as micelas de gordura para as enzimas digestivas agirem. Como se fosse um detergente jogado naquela bolinha de ela, gordura. Ela chega a ser corrosiva, né? Se você deixar a bile em contato com a pele muito tempo, pode ficar vermelho, né? Porque ela tem essa ação. E aí, de vez em quando, juntam umas pedrinhas nesse saquinho armazenador que é a vesícula biliar. É uma das doenças mais comuns também. A vesícula pode formar cálculos por dois motivos. Ou porque a bile é litogênica, quer dizer, a receita de bolo para fazer a bile está bagunçada. Ou porque a vesícula é lenta. Os antigos falam, minha vesícula é preguiçosa, né? Chama de cinesia de vesícula. E aí demora mais para poder expelir aquele líquido? Ela esvazia mal, vai sempre sobrando um resíduo de bile ali. E vai se acumulando. Ela pode precipitar como um suco de caju que você deixa parado, o pozinho deposita no fundo. E isso vai acumulando e virando uma pedrinha. Uma pedrinha. E o perigo dessas pedrinhas é elas saírem com a bile pelo canalzinho e irem para lugar que não devia ir, que é entupir os canais biliares. Tá. Aí pode acontecer 3 ou 4 complicações, né? Cólica de depende de onde a pedrinha entupir. Se entupir logo no começo, a pessoa pode ter ou cólica de vesícula ou colicistite aguda. Que é aquela dor aqui em cima do lado direito. Isso, e vômito. E vômito. Que é quase sempre deflagrada pela alimentação com gordura. Então a história é, eu fui numa churrascaria, eu fui numa pastelaria, cheguei em casa com dor, com cólica e vomitei tudo. E isso sempre ocorre quando come pastel, coxinha, batata frita e assim por diante. E aí essa pessoa às vezes tem que tirar a bile, tem que tirar a vesícula. Tira-se a vesícula, não dá para tirar as pedrinhas. Não dá. A não ser que a pedrinha seja no canal. Já. Se ela estiver na vesícula, você tira a vesícula toda. E não faz falta? Faz falta. Mas faz falta no início. É. Porque a bile continua sendo produzida pelo fígado, só que ela deixa de ter o reservatório. Ela vai sendo produzida e já liberada. Então, no início, se a pessoa comer lá uma batata frita, não vai passar bem. Se comer um alimento gorduroso, um pastel, vai vomitar. Isso porque não vai ter bile suficiente para poder fazer a digestão? Isso. O papel da vesícula é jogar bastante bile de uma vez só, em pulsos. Se você não tem esse pulso, se você comer muita gordura, não dissolve tudo aqui. E aí a pessoa evacua aquela gordura? Pode ter diarreia, pode, depois da retirada da vesícula. Pode ter má digestão a gordura e aí até vômito. Se essa gordura não é digerida e talvez não seja absorvida, isso não é bom para o colesterol? Mas é que existe um ciclo que o colesterol é reabsorvido no intestino, né? Se ele passar muito depressa, pode ser que você perca um pouco. Mas há reservas de colesterol. Então, diarreia não é a melhor forma de abaixar o colesterol. Justo. Né? Mas porque se o colesterol passar pelo intestino, ele tem um ciclo de reabsorção disso. Tá, então quer dizer, a pessoa vai passar mal e depois ainda provavelmente vai absorver boa parte dessa gordura. Uma parte é reabsorvida. Tá. E é bem comum pedra na vesícula, né? Nos Estados Unidos é a cirurgia mais realizada e no mundo todo. Aqui os americanos é que tem muita estatística, né? A cirurgia mais realizada nos Estados Unidos, da parte de cirurgia do aparelho digestivo, é a de vesícula. Interessante. E homem e mulher é diferente? É mais comum nas mulheres, mas não é que homem não tem.
Para que quando entra na faculdade você aprende que a pedra na vesícula é a doença dos 4 Fs do inglês, né? Feminino, né? Mulheres com mais de 40 anos que estejam acima do peso e naturalmente em idade fértil. Então, por quê? Porque geralmente em idade fértil os hormônios femininos facilitam a formação de cálculo. O fato de ser acima do peso também e com uma certa idade, porque a vesícula começa a ficar um pouquinho mais lenta. Então, estatisticamente é mais comum nesses 4, mas não é não significa o homem que... também pode ter. Né? E tem uma certa ocorrência familiar, vários casos na mesma família. Quer dizer, essa chance de ter a vesícula mais preguiçosa ou ter uma produção em que os sais tenham mais facilidade de precipitar ou que a mistura ali da receita não esteja boa, tudo isso tem um preditor genético que pode facilitar. Não há como testar isso, mas é estatístico. Você pergunta isso na consulta, é mais quase sempre tem um irmão, uma irmã, um pai e mãe, o avô, o tio, que já operou vesícula. Não é obrigatório, mas é muito comum. Às vezes a pessoa passa anos com pedra na vesícula sem saber que tem? Sim. Existem os cálculos assintomáticos. Pode a pessoa descobrir por acaso. E aí pode deixar lá ou tem que tirar mesmo assim a vesícula? Olha, o que o livro ensina sobre isso é o seguinte: cálculo assintomático, quer dizer, a pessoa descobriu que tem a pedra porque fez um ultrassom e não sente nada, só deve ser operado, se seguir o livro, nos pequenos cálculos pequenininhos, porque eles têm chance de migrar e dar pancreatite. Se o cálculo já for grande... Cálculo único, acima de 1 centímetro, num doente que não sente nada, pode ser conservada a vesícula. Pode. Não é que não é para operar. Você pode falar, olha, você pode conservar a sua vesícula. Você não sente nada, o seu cálculo é grande e não vai migrar. As exceções são no doente diabético e no doente muito jovem, porque ele estatisticamente tem muito tempo de vida pela frente, a chance dele complicar ao longo da vida é maior. Mas uma pessoa já de mais idade, com cálculo único assintomático, pode até não operar. Agora, nos microcálculos, nos doentes diabéticos... que são o maior risco de entupir. E esses tem que operar. Tem que operar. O ideal é operar antes que inflame. Tá. Porque se inflamar ou der uma pancreatite, você já complicou, né? O fígado, ele produz muitas das proteínas, das enzimas que vão ser usadas para poder quebrar o alimento, fazer a digestão. Quem também produz é o pâncreas, né? Isso. Essas pedrinhas na vesícula biliar, às vezes podem viajar até o pâncreas? Pode. Existe um canudinho, um ducto que comunica o fígado com o duodeno. E caprichosamente ele passa por dentro, no finalzinho dele, ele passa por dentro da cabeça do pâncreas. E se a pedrinha encalacrar lá nesse pedacinho, no final do canal, dentro do pâncreas, o pâncreas pode inflamar, chamada pancreatite aguda biliar. E pancreatite não é brincadeira, né? É uma né? doença imprevisível. Pode ser leve e pode ser gravíssima a ponto de levar a pessoa para UTI. Então, é imprevisível. Pancreatite também chega bastante lá para você tratar? Chega. É mais comum a pancreatite no hospital, no pronto-socorro. Então, dor em faixa, dor abdominal em faixa, aquele com muitos indivíduo vomitando demais. Dor. Aí sim ele fala que vomitei bile. Ele vomita, esvaziou o estômago, que sai agora é suco gástrico com bile. Esse indivíduo tem que ficar internado tomando soro em jejum, né? O tratamento é internar em jejum e, na maioria dos casos, antibiótico. E é esperar. Espera sair da crise, né? Pode levar vários dias ou pode ser rápido. Depois, passar da crise e visto que a causa é cálculo na vesícula, aí você opera a vesícula. Tá. E tem outras causas de pancreatite, né? Perfeito. Inclusive, uma delas, muito comum, é o alcoolismo, né? Isso. A pancreatite aguda pode ser causada pelo consumo excessivo pontual do álcool. Já o alcoolismo mesmo,
Crônico. A pessoa vai ter a pancreatite crônica, que pode ocorrer em surtos agudos, chama pancreatite crônica agudizada, mas aí é ao longo da vida. Para a gente dizer que é crônica, precisa ter quais marcadores? A pancreatite crônica, ela ocorre em um tempo maior e Com alteração de alteração, amilase, lipase. isso, com alteração da estrutura do pâncreas. E aí Ele a não volta alteração ao da imagem Isso. na ressonância? Melhor a tomografia. Na tomografia. Do pâncreas. Então, a pancreatite crônica difere da aguda, porque a aguda tem restitutio ad íntegro, quer dizer, o pâncreas volta ao normal. Já a pancreatite crônica vai fibrosando, cicatrizando o pâncreas, retorcendo, calcificando, e ele não volta ao normal. Aquele indivíduo, Daniel, que já tem uma carreira longa de alcoolismo, bebedor, de gostar bastante, e que aí começa a sentir essa dor, vomitar, principalmente depois de um abuso, foi naquela pescaria, naquela coisa que bebe demais, vários dias, comendo só coisa... É o mais comum, né? Álcool e gordura. Álcool e gordura. Esse indivíduo tem uma pancreatite aguda, ele se trata, ele melhora. Ele pode voltar a beber, Danilo? Não deve voltar a beber, porque ele vai comprometer fígado e pâncreas, né? Existe um limite diário para consumo de álcool. Não existe um limite seguro. Sabe-se que o limite máximo que é para homem e para mulher difere. As mulheres têm um limite menor, mas se você ficar acima desse limite, que dá mais ou menos aí, é difícil falar em quantidade para cada um, mas teoricamente, uma garrafa de 600 ml de cerveja a 4% de álcool já praticamente ultrapassa o seu limite diário. Se você ficar um ano tomando isso todos os dias, você tem grande chance de ter cirrose, fora a pancreatite, né? A mulher, a dose é menor. Mais ou menos 2 doses de álcool, o equivalente a 2 latas, por exemplo, mais ou menos, isso. Ou 3 para o homem, já seria aí um limite a partir do qual você tem um risco aumentado de ter cirrose depois de um ano, olha só. Tem que tomar cuidado, porque essas coisas de quantidade são muito individuais, né? Mas, assim, na teoria, em estudos, vem que tem a quantidade de álcool máxima por dia para cada um. Perfeito. Um é mais forte que o outro, né? Um indivíduo é diferente do outro. E as bebidas são diferentes também. Perfeito. Mas aí, geralmente a medida é em grama de álcool, ou unidade de álcool. Isso. Né? E aí, a segunda Organização Mundial de Saúde, mais do que 4 para mulher e mais do que 5 para homem, já é beber intoxicante. Quer dizer, esse beber moderado, que a gente já fala, 2 para mulher, 3 para homem, já é segurança. Já é muito. Já é muito. E o intoxicante, então, mais ainda. É cá entre nós, o indivíduo que gosta de beber 5 latas não é difícil, não. É quase uma sentadinha. Antes do xixi, o indivíduo já bebeu 5 latas. O médico é um sujeito chato, né? A gente tem que falar o que às vezes ninguém gosta de ouvir. E até a gente, às vezes, toma uma latinha de cerveja, uma outra coisa. Mas é juízo não fazer todo dia, não usar quantidade grande, respeitar e não fazer o álcool ser o motivo da sua felicidade. O álcool é o acompanhante do momento feliz, e não o motivo da sua felicidade. Essa é a mensagem. Fabuloso. Alguma dica aí do termos de prevenção? Você tinha falado uma coisa... Prevenção do que se diz... Prevenção de saúde, de doenças, né? Na promoção de saúde, alguma dica especial aí que você traria para o nosso momento? Pílula de conhecimento? Não, eu acho que se for falar no aparelho digestivo, é procurar alimentar o mais variado possível. Não existe uma dieta mágica, nem boa nem ruim, né? Comer de tudo. De maneira simples, o prato mais colorido possível, né? Não abusar da bebida, nem de alimentos de um só tipo, né? Existe caso descrito de pancreatite aguda só por consumo de gordura em excesso, sem o álcool. Quer dizer, no fundo,
medidas básicas e de conhecimento geral, do tipo ter uma dieta alimentada, Isso, equilibrada, Se tiver balanceada. dificuldade, precisa ter um nutricionista para orientar, que vai orientar melhor, né? Mas é comer o mais variado possível, não abusar de um tipo de dieta. Não existe dieta mágica, nem para o bem, nem para o mal, né? E o álcool, eu acho que é isso. Muitas vezes as pessoas comemoram a felicidade com o álcool. Isso é uma maneira. Outra coisa é só são felizes se usam o álcool. Aí eu acho que você sabe melhor do que eu, né? Na psiquiatria isso não é bom. Porque Justo. ele usa isso para ser feliz, não é o contrário. Sim, a recompensa pode vir acompanhada do álcool, mas a recompensa ser o álcool, já estamos numa zona de perigo. Isso. Maravilha. Daniel, muito obrigado. Eu que Obrigado por estar agradeço. aqui, por vir, por trazer essas informações, são super ricas. Estou sempre às ordens para ajudar. Isso aí, esperamos Se tê-lo puder. de volta aqui em breve, porque temos várias outras coisas para conversar também. E um abraço para todos vocês e até a próxima. Curte a gente, segue, compartilha, que isso ajuda bastante. Até mais.